amigos, que Jesus nos ajude a aproveitarmos o máximo o nosso tempo, acertando mais, errando menos, se Deus quiser. Continuando o nosso estudo, nós temos no campo da eletrônica, da eletricidade, nós temos dois tipos de materiais. Os materiais condutores, se você na sua casa tirar o fio, está dentro da sua tubulação residencial, você vai ver que o fio, ele tem um fio de cobre dentro, que é um condutor. Os metais, como generalidade, principalmente ouro, prata, cobre, alumínio, ferro, são metais que têm muitos elétrons livres. São elétrons que eu consigo tirar dos átomos e fazê-los se deslocar. Então, esses metais são chamados de condutores. Mas eu tenho outros materiais que eu não consigo tirar elétrons desses materiais, quais sejam o vidro, a borracha, o plástico, a cerâmica, a madeira. Então, esses materiais são chamados de isolantes. Então, se você pega o fio da tubulação elétrica da sua casa, você vai ver que ele tem um fio de cobre dentro e fora um isolamento plástico, certo? Alguém poderia dizer assim, escuta, nós estamos estudando mediunidade ou eletricidade? Meus amigos, já dissemos que o autor é o mesmo. O mesmo autor que criou os circuitos mediúnicos, criou os circuitos elétricos. Então, não fomos nós, os homens, que fizemos os centros atômicos, né? E as partículas subatômicas. O autor é o mesmo. Então, eu desenhei aqui um circuito em que eu coloquei aqui uma bateria com 4.000 volts em corrente contínua para simbolizar duas cargas. Uma carga negativa. O que é uma carga negativa? É alguma coisa que tem elétrons em quantidade além do necessário. E uma carga positiva é aquele lugar onde faltam elétrons. Então, este material, este polo aqui, tem força para empurrar os elétrons que estão sobrando, e eles têm força para puxar. Um empurra e o outro puxa, acontece a corrente. Aqui não acontece porque eu coloquei aqui uma chave propositalmente. Essa chavezinha no circuito mediúnico é a base de tudo. O que é essa chave no circuito mediúnico? É o desejo, é a aceitação do médium. Se o médium se dispersa, se distrai, não aceita, ele dá. Aqui não tem uma corrente, porque eu estou com a chave aberta. Mas eu posso desenhar essa chave fechada. E tecnicamente se preenche assim, ó, para dizer que a chave está fechada. Se encontrar um circuito elétrico, encontrar a chave cheia, eu quero estar fechada. Então, o que é essa chave cheia na mediunidade? É a aceitação do médium. Então, meus amigos, nós estamos explorando os circuitos elétricos para entendermos os circuitos mediúnicos, porque a base é a mesma. A corrente mental, ela é globular, como é a corrente elétrica. A corrente elétrica não é formada de elétrons. O que é eletricidade? De elétrons, cidade de movimento. São elétrons em movimento. Isso é eletricidade. Corrente mediúnica é a mesmíssima coisa.
Mais ou menos como você vê a eletricidade, você pode fazer um paralelo com um circuito hidráulico. Quando eu fechei aqui essa chave, a corrente passou agora, né? É óbvio. Se eu não colocar um resistor aqui no circuito, o que é um resistor? O resistor, ele é um semicondutor. Ele é esse carinha aqui, ele é um sujeitinho. Se eu, por exemplo, tirar, para não atrapalhar o meu desenho, que eu vou ter que desenhar de novo, eu movo assim, tá? Tá certo? Se eu tirar esse resistor, o que vai acontecer? Eu gero um curto-circuito. A 300 mil quilômetros por segundo, os elétrons vão sair daqui e vir para cá, vai queimar o meu sistema aqui. O meu circuito vai para o brejo. Né? Vai chamar o bombeiro para apagar o incêndio. Queima o sistema. O que é um resistor? O resistor, por exemplo, é muito bom a gente estudar usando a água como uma... Eu tenho aqui uma caixa d'água. Aí eu ponho um cano desse tamanho. O que acontece? A água toda sai de uma vez. Aí, para que isso não aconteça, o que nós fazemos? Colocamos um caninho fininho, e colocamos aqui aquela coisa que tem na sua pia. Uma torneira. O resistor é mais ou menos isso aqui. Aí eu abro aqui a torneira e a água sai na quantidade que eu quero. O resistor é a mesma coisa. Ele segura a corrente elétrica para ela não passar toda de uma vez. Eu posso substituir esse resistor por uma lâmpada. O problema é que desenhar assim é um troço meio chato. A lâmpada, ela é um resistor. Aquele filamento da lâmpada, que você vê brilhante, ele é feito de um material chamado tungstênio. O tungstênio é um material vulcânico, ele é um metal de origem vulcânica. Então é um metal que esteve submetido a temperaturas altíssimas. Então ele está um metal estratificado no calor. Então, ele também é um resistor. Então, eu posso tirar esse resistor e usar a lâmpada como resistor. Como ela acende, ela está transformando a energia elétrica em energia calorífica e luminosa. Não é isso? Isso é uma lâmpada. Tá? E a corrente elétrica vai sempre do negativo para o positivo. Por isso essas setinhas, aqui eu fiz uma bateria de 4,5 volts em corrente contínua. E aí a gente pode ir colocando. Mas depois nós temos imagens para analisarmos os circuitos mediúnicos, as correntes mentais. Meus amigos, eu pessoalmente acho fascinante esse estudo das correntes mentais. Fascinante. É a razão fundamental de todos nós. Quem somos nós, se não um pensamento? O resto é materialização. O nosso corpo de carne é uma consequência do nosso corpo espiritual, que é consequência do nosso corpo mental. O que é o nosso corpo mental? É o acumular de experiências através dos elos, das eras. Por exemplo, os nossos sentidos, eles começaram a ser desenvolvidos remotamente. Por exemplo, a nossa visão. Quando nós nadávamos nos oceanos quentes do Paleolítico, nós começamos a perceber a luz solar, uma grande claridade. Com a ajuda dos espíritos sábios construtores,
nós começamos a perceber aquela claridade, começamos a desenvolver a visão. Vocês querem ver uma coisa boa para a gente estudar o assunto? É lembrar do alemão e do chope. É isso? O alemão, ele diz que o chope, ele do contato, você pega o copo e sente o frio, né? Com a vista você vê a cor, com a boca você sente o paladar do chope, com o nariz você sente o odor do chope, mas ele não atinge o quinto sentido, que é a audição. Aí ele faz plim plim, não é isso? Como é que se chama isso? Cultura inútil, né? Então o tim-tim do chope foi criado pelo alemão para adicionar o quinto sentido que o chope não dá. Isso serve só como uma brincadeira para chamar a nossa atenção para o desenvolvimento dos nossos sentidos. E à medida que eles foram se desenvolvendo, o nosso mental armazenou essas informações. Isso a gente estuda os circuitos elétricos. Isso ajuda, sim, uma barbaridade no entendimento dos circuitos mediúnicos. Então, falamos aqui em condutores, não é isso? Os médiuns desenvolvidos, eles são condutores da energia mediúnica. As pessoas, eu fiz aqui um resistor que é um semicondutor. Ele tem como finalidade controlar a corrente para evitar um curto-circuito. No circuito mediúnico, o que é um semicondutor? É aquela pessoa insegura pelos mediúnicos. Meus amigos, na minha terra tem um ditado que diz que em cima do muro é para gato. No prédio onde eu moro, em frente, tem um prédio muito alto, né? Na janela tem um peitoril, assim, deve ter uns 4 dedos. E o apartamento de frente tem uma família lá que eles têm uns gatinhos soleil, daquele circo soleil, né? Gatinho. Eles ficam passeando naquele parapeito de 4 centímetros, de 4 dedos, talvez uns 6 centímetros, a uma altura de 18 andares. E nunca o gato caiu dali, né? Agora, o que eu acho mais fantástico, ele vai naquele parapeito e ele fazer a volta. Um de nós teria caído só em andar, ele faz a volta, o gato. Você vê a habilidade do filho. Então, na minha terra tem um ditado que diz que em cima do muro é para gato. Meus amigos, eu já estou numa idade que eu me reservo o direito de aconselhar aos mais jovens. Vejam, trabalho mediúnico, trabalho espírita, ou você quer, ou você não quer. Ou é ou não é. Não fique no meio. Não seja um semicondutor. Porque nenhuma corrente é mais forte que o seu elo mais fraco. Você faz uma corrente em que os elos são todos de aço têmpera branca, que é a têmpera mais resistente do aço. Aí nessa corrente eu ponho um elo de alumínio. Qual é a resistência dessa corrente? É a equivalente ao elo de alumínio. Eu ouvi alguém dizer isso aí? É isso. Eu não vou poder amarrar um trator, essa corrente, e revocar um caminhão com um elo de alumínio. Porque a corrente vai partir no elo de alumínio. A mesma coisa é uma corrente mediúnica. Meu querido, em cima do muro é para gato. Trabalho mediúnico, trabalho espírita, o trabalho de socorro aos necessitados espirituais e encarnados também, não pode ser hoje eu quero, eu não quero. Eu até entendo. Estava conversando com uma pessoa antes na reunião, e a pessoa disse, puxa, eu estou passando uma fase tão aflitiva, faz parte da nossa vida humana.
os grandes espíritos não exigem de nós perfeição da noite para o dia. Nós vamos conquistando perfeição. Mas a perfeição, ela é perseguida. Há um conceito empresarial que diz o seguinte: quem não tem meta não chega a lugar nenhum. Então você tem um departamento comercial. Eu tenho que esse ano vender 200 milhões, ou 240 milhões, fazer uma conta redonda. Tá, 20 milhões por mês, 20 milhões de dólares. Essa é a empresa de vocês, né? 20 milhões de dólares por mês. Né? O que é isso? É uma meta. Então você estabelece uma meta, tem um objetivo. Eu vi uma experiência interessante. Uns pesquisadores americanos, eles contrataram para essa experiência um atleta que fazia salto em altura. Então, ia pondo a barra, subindo, o cara ia pulando, até atingir o seu limite, né? Sei lá, eu não conheço o assunto, 2,10 metros. Aí o que eles fizeram? Tiraram a barra e colocaram um facho de luz. O atleta não conseguiu pular os 2,10 metros, ele desceu o nível, porque ele não enxergava a barra. Meus amigos, são lições para nós no terreno da mediunidade. Então, a gente vai fazer um trabalho mediúnico, porque a mediunidade está em toda parte. Tem aqueles médiuns que escrevem, tem aqueles que recebem espíritos, há médiuns que falam, há médiuns que pintam. Eu conheço uma senhora mesmo, de cabelinhos brancos, né? E ela é capaz de pintar autores célebres simultaneamente com as duas mãos. E às vezes com uma mão e um pé. Eu a vi desenhar Van Gogh com os pés, imagine só vocês, né? Que horror! Pelos meus desenhos já viram que eu não sou um médium pictórico, né? Pelos meus garranchos aqui, é que vocês são pessoas bondosas, toleram isso, né? Não é isso? Então, há N características mediúnicas, mas se a pessoa se enche de temor, de ceticismo, meu amigo, pare com isso. Não seja, olha, o resistor da corrente elétrica. Não seja um semicondutor, seja um condutor. Ou então faça uma pausa para estudar. É compreensível. Há dias que você deveria sair da cama para debaixo da cama, não é isso? Aqueles dias que tudo dá errado, meu pai do céu. Essa semana passada, não clonaram meu cartão de crédito, compraram, gastaram dinheiro a rodo aí no mercado. Só que eu não vou pagar. Nem morto. Que coisa. Então, esse é um dia, assim, difícil, compreensível, mas não pode ser sempre. Então, ou você aceita a sua condição de médium na sua característica mediúnica, não tente forçar situações. Eu quero ser um médium psicógrafo. Provavelmente a caneta não sai do lugar, provavelmente. Mas se você tem essa característica mediúnica, a sua confiança vai fazer a caneta correr no papel. Então, amigos, é por isso que eu desenhei aqui esse resistor. Ele é uma resistência, ele segura a corrente, ele impede a corrente. Aqui no circuito elétrico, aqui temos toda uma matemática para dizer quais as características desse resistor. Vocês podem ficar tranquilos que eu estou chegando ao fim dessa parte e nem pretendo entrar em equações, todos aqueles estudos complexos da física que não teria cabimento, né? Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é usar os circuitos elétricos para entender os circuitos mediúnicos. Tá? Bom,
toda corrente elétrica, vamos dizer, isso aqui é um condutor e está passando uma corrente elétrica. Tem um outro fenômeno que nós precisamos estudar. Qual é ele? Em torno de todo o condutor elétrico funcionando, alimentado, vivo, há um campo magnético. Em torno de todo o condutor, onde passa o potencial elétrico, surge um campo magnético. Por quê? Como nós dissemos, o que é um átomo? Meus amigos, nós físicos sabemos que os átomos existem, somos capazes de medir-lhes as características. Há equipamentos como o ciclotron que nos permite testes de laboratório fantásticos. E o que eu acho interessante é que os cientistas, eles descobriram uma coisa que nós espíritas conhecemos desde Allan Kardec, está lá no Livro dos Espíritos. É o chamado fluido universal, que eles descobriram e batizaram com o nome de antimatéria. É alguma coisa de onde procede a matéria. Puxa vida! Eles acabam descobrindo o Livro dos Espíritos. Todo aquele aparato tecnológico, vimos no Japão essas experiências. E o fluido universal que os espíritos apresentaram ao Allan Kardec, ele está sendo redescoberto. Claro, ainda assim, como um cego tateando no escuro, a nossa ciência batizou o fluido universal de antimatéria. Então vejam, amigos, onde há uma corrente elétrica, há um campo magnético. Nós descobrimos esses fenômenos, usamos esses recursos para melhorar a nossa qualidade de vida. Agora, o que é um campo magnético? Ninguém sabe. A ciência humana, se você perguntar a um cientista, se for um cientista honesto, ele vai dizer, francamente, não é feio não saber alguma coisa. Não é isso? Faz parte. Nós desconhecemos muitas coisas até que passamos a conhecer. Então, o magnetismo é uma força-pensamento. Os grandes espíritos, aqueles que plasmam os mundos, imaginem, a mente de um espírito que plasmou o planeta terrestre. Uma coisa assim que nos dá uma vertigem, né? E a Terra não é nada se você comparar com os grandes corpos que navegam aí no universo, né? Como Antares, que é 90 milhões de vezes o nosso Sol, e fica mais ou menos no centro da constelação do Escorpião. Quem tiver dúvida é só ir lá olhar, né? Pega a sua nave espacial, vai lá em Escorpião. Sou Antares, muito prazer. Ele é 90 milhões de vezes o nosso Sol. Meu Pai do céu, como entender a inteligência que plasmou isso? Porque quando você vê as estrelinhas coruscando lá no céu, parece que foi por acaso, não? É a natureza. Mas o que é a natureza? Nada existe que não tenha sido feito. Está aqui um DVD, foi feito pelo Paulo, quer dizer, a gravação, né, irmão? Não o DVD. O DVD foi feito pela fábrica de DVD. A mídia. Então, meus amigos, esses colossos que estão aí flutuando no universo, eles foram plasmados por inteligências que nós, como bactérias que pensam, não temos como analisar. Só que essas inteligências trabalham por nós. É por isso que nós estamos aqui, com um corpo físico, né?
assim bonitinho. Porque essas inteligências trabalham para que nós tenhamos condição de desenvolvimento. Por isso, meus amigos, por favor, você é médium, pensa nessa chavezinha. Pensa nesse semicondutor. Como dissemos, nenhuma corrente é mais forte que seu elo mais fraco. Se nós temos uma corrente mediúnica, os bons resultados é um esforço coletivo. Então nós temos que fazer um exame de consciência. Sabe? Ter coragem. Você precisa decidir o que você quer da vida. Desculpe, as pessoas assim de mais idade, como eu, estou deixando para trás os anos 70 em direção aos anos 80. Não parece, né? Estou arranhando os 80. Meus amigos, me dou ao luxo, mas com muita sinceridade, com muito amor, com um propósito elevadíssimo. Meus queridos, também passei por isso. Na infância, aqueles espíritos, meu Pai do céu, eu acho que eu tenho um parafuso de medo. As outras pessoas não conhecem essas criaturas. A minha ama de uma encarnação passada estava ali. Quando a ela eu me referia, a família ficava assim, é coisa de criança. Pois é, só que a criança continua aí presente. Hoje são outras amas, aquelas que nos trazem os seus pensamentos, que nós transmitimos aos amigos naquele dia das mães, não é isso? É porque nós sabemos, puxa, o senhor entende tudo de astronomia, de física, de ciência, de tudo do organismo humano. Nós não entendemos de absolutamente nada. São os nossos tutores que ajudam. Por que razão? Porque nós confiamos neles. Porque nós somos sinceros. Então é isso que nós devemos ser como médicos. Aí eu volto aqui no circuito médico. Aqui em eletricidade, a chave serve para passar a corrente elétrica. A chave no circuito mediúnico é a nossa adesão ao trabalho mediúnico. Com fé, com confiança, com sinceridade. Meus amigos, Jesus está presente no nosso ambiente espiritualmente. Jesus conhece tudo que nós estamos fazendo, uns detalhes, mais do que o que nós imaginamos. E através dos seus servidores, que são esses espíritos sábios, mas humildes e benignos, o Mestre tem todo o controle. E o que ele deseja? É a nossa sinceridade, a nossa boa vontade, que é expressa nessa chave aqui, que os espíritos chamam de adesão. É sintonia. Mediunidade é sintonia. Se nós nos mantemos convictos, precisos, confiantes, integrados, as coisas acontecem. Eu observo, por exemplo, esse espaço aqui onde é dado o passe. Como conhecemos bem um campo eletromagnético, ao entrarmos ali, nada existe fisicamente, mas observamos o campo magnético envolvendo os médiuns. E quando o nosso irmão faz a prece de início, os mentores espirituais pegam esse espaço e criam um campo magnético. Qual é a nossa postura? É fechar a nossa chave, a nossa adesão. Eu estou aqui para tomar um passe, desejoso de receber a ajuda dos médiuns e dos espíritos maiores que nos assistem. Então, nesse momento, nós fechamos a chave. Nós deixamos de ser um condutor, passamos a abrir o nosso circuito em direção aos espíritos que usam o passe, que são uns espíritos, eles são muito fechados. Eles chegam para o passe, não falam com absolutamente ninguém,
fechados, concentrados. Eles estão com o seu circuito ligado, ligadíssimo. Envolve o médium, e aí nós temos que entrar em sintonia com eles, fechando o nosso circuito, a nossa chave. Eu desejo ser ajudado, que Jesus me ajude a receber essa ajuda. E são verdadeiros milagres que nós recebemos, não só fisicamente, como no nosso organismo perispiritual. Então, meus amigos, eu peço desculpa, tá? Mexendo com toda a parte da eletrônica para chamar a atenção dos amigos. Então, o que vem a ser um campo magnético, em termos humanos, é indefinível. Nós sabemos que antigamente usava-se muito a expressão éter, não é isso? É um espaço etérico. Einstein derrubou essa tese e criou a teoria dos campos de Einstein. Então, realmente, é muito mais próprio. É uma questão de expressão, mas se ajusta melhor usar uma expressão campo. Então, eu tenho aqui um campo magnético. Pode-se ver que hoje os técnicos, mesmo não sabendo a origem do termo, usam amplamente, né? Por exemplo, quando eu vejo uma televisão, se eu boto meu braço na tela, eu sinto uma força puxar os pelos do meu braço. É um campo magnético. Agora, o que é magnetismo? A ciência sabe que o magnetismo existe, explora o magnetismo para tirar proveito para o conforto da nossa vida. Mas o que é um campo magnético? Ninguém sabe. Mas nós, espíritas, sabemos. Ele é a expressão da vontade dos espíritos que plasmaram o planeta. Eles se inspiraram no Criador para plasmar o planeta terrestre dentro da matéria. Então nós temos os corpos atômicos que formam as matérias ou os materiais que formam o planeta, cujos magnetismos desses centros atômicos influem no magnetismo geral do planeta. E nós estamos aqui com a nossa casa. Para quê? Para que a gente venha do mundo espiritual, e o corpo físico e o planeta terrestre é um quebra-luz. Nós deixamos todo o universo espiritual ao que estamos ligados para nos concentrarmos numa tarefa terrestre. Aí vem o cônjuge, vem os filhos, uma encrenca só, né? Filho, meu pai do céu. Por isso que precisa ter Dia das Mães, não é isso? Temos aqui um disquinho do Dia das Mães, porque as mães merecem. Porque quem tem filho adolescente sabe do que eu estou dizendo, né? Eu tenho filho adolescente, né? Então, meus amigos, aí nós, usando todo esse material que nos legaram esses seres extraordinários, são os espíritos construtores dos mundos, para que nós tenhamos o nosso ambiente físico, para nós nos dedicarmos a determinadas tarefas, e em cada encarnação irmos conquistando sabedoria e indo resgatando os nossos erros do passado. E aí nós vamos crescendo em direção à vida cósmica, para habitarmos instâncias elevadas que hoje não dá nem para supor. Então, meus amigos, praticamente nós, com essa apresentação, nós liquidamos com essa parte da física. Então, todo mundo já sabe que a corrente elétrica é formada de umas partículas subatômicas que se deslocam a 300 mil quilômetros por segundo. Meus amigos,
as correntes mentais são exatamente a mesma coisa. Elas também são formadas de elétrons mentais, em outro patamar. Assim como eu tenho um fio A e um fio B, as nossas correntes mentais são a mesma coisa. Assim como aquela antena do FM, que é uma antena fechada, né? Então, a nossa mente é esta bateria que eu desenhei aqui, emitindo uma corrente mental que vai lá onde eu pensei e volta. Como dizia Confúcio, quem acende uma luz é o primeiro que se ilumina. Quem constrói uma treva é o primeiro que se obscurece, porque a corrente mental ela é um circuito fechado. Então, alguém está longe com problema de saúde, nós nos reunimos aqui, vamos fazer uma vibração para a Dona Maria que está em casa doente. As nossas forças mentais vão lá e voltam para nós com o auxílio dos espíritos amigos e levam o benefício à Dona Maria que está doente em partículas que chamariam de elétrons mentais. Meus amigos, que Jesus nos guarde em sua paz. Muito obrigado.